noite, pessoal. Ei, boa noite, pessoal, tudo bem? Boa noite. Não estou te ouvindo, Inês. Boa noite, bem-vindos. A gente vai continuar aí com a Elaine, né? No, na Luz Divina e suas manifestações, 2, continuidade. Agora com a Inês presente aí, maravilhoso, Eba, para agregar aí a nossa live. Vai ser perfeito. Espero que verdade. vocês gostem das abordagens. A Elaine ainda tinha mais coisa para falar, né, Elaine? Então, a gente vai continuando a discorrer aí sobre esse assunto, né? Isso. Vamos lá, gente. Ficou só um finalzinho para trás, mas que eu acho que é de suma importância para todos. Na realidade, todos que participam aqui já sabem, né? Porque já está no seu interior, mas a gente sempre aviva isso, sempre traz essa abordagem, né? É sempre bom trazer a lembrança para a nossa realidade. Então, lembrando que todos nós, somos um neste maravilhoso complexo dimensional que nós vivemos hoje. Nós somos seres espirituais vivendo uma existência como se fala, humana, né, hoje. Então, é sempre importante lembrar que a nossa criação é divina, que a nossa essência é divina. Tudo que existe na natureza, ela é extremamente sagrada. Então, o que compõe a natureza? O rio, os rios, os oceanos, os minerais, né? As rochas, os cristais, a terra, a planta. E como que a gente sente isso? Quando a gente está junto com esses elementos, né? Então, tudo isso foi criado e faz parte da própria criação divina, porque nós somos filhos do um, ou seja, nós somos filhos do todo. E isso tem que ficar batendo na tecla toda hora. Por quê? Porque só assim a gente relembra da importância que nós somos aqui nessa existência, né? Em tudo isso que eu disse, há luz vibracional, né? E a prova disso é quando nós estamos em contato com esses elementos. Ou seja, contato físico. Quando a gente põe o nosso pezinho na terra, quando a gente entra no mar, quando a gente entra numa cachoeira, que delícia. Quando a gente faz uma mudinha, coloca uma mudinha nova no vaso, ou planta uma árvore, né? Quem pode plantar uma árvore, nem todos têm essa oportunidade. Quando a gente está em contato com os cristais e... Quando... Alguém entrou. Quando a gente está em contato com os cristais, com os minerais, né, com essa fonte de energia viva, a gente sente, né, porque tudo isso emana luz, emana leveza, tudo isso irradia luz solar, né? Então, nós somos beneficiados com tudo isso. Voltando ao que eu disse na última live, completando um pouquinho, luz é consciência, né? E através da consciência divina eu sou, a gente pode alcançar todos os tipos de abundância que a Luma tão bem falou na última live, né? Ela enumerou N abundâncias, então não é só abundância monetária, financeira, material, mas a abundância emocional, a abundância de relacionamento, enfim, N coisas a gente pode alcançar através dessa consciência divina eu sou. E levando um pouquinho mais além, né, completando que foi tão rápido a minha despedida na última live, né, eu queria falar muito sobre dois chakras hoje, mas na visão da ciência, né? A gente não vai discorrer nem a respeito do misticismo, nem de esoterismo, sempre visando a ciência. E o que é o chakra? Chakra é luz, chakra é vida. A palavra chakra, ela vem do sânscrito e significa roda de luz. Ou seja, se acredita que os chakras são vórtices, são as nossas antenas.
aqui, né, no nosso corpo físico. Já para a ciência, falando de ciência, em termos de ciência, né, eu vou ler porque eu não sei essa parte de cor. Na ciência diz assim que os chakras, eles fornecem todas as mensagens codificadas que o nosso corpo físico se serve para transmitir informações primordiais da saúde. Ou seja, os nossos pensamentos e atitudes, eles determinam o equilíbrio e o desequilíbrio dos nossos chakras. Olha a importância disso. Então, como é importante a gente estar sempre de olho, entre aspas, nos nossos pensamentos e nas nossas emoções. E falando de chakra, pensamentos e emoções, a gente tem 2 chakras que, para mim, todos eles são importantes, né? Dizem que nós temos talvez mais que 32, mas os principais que nós temos conhecimento são 7. A Inês deve saber disso muito melhor do que eu, com certeza. Depois ela pode falar um pouquinho mais para a gente. Mas, assim, 2 chakras que eu considero de suma importância, falando da consciência divina eu sou, um é o coronário e o outro é o cardíaco. No coronário, a gente tem uma glândula pineal, né, que é a glândula pineal, que ela é de suma importância para a nossa vida, né? E assim, para quem não conhece, ela está bem ligada, ela tá bem no meinho da nossa orelha, né? Então, para a gente, um exercício que eu gosto de fazer, por exemplo, quando eu vou meditar ou fazer as concentrações que a Inês coloca no nosso grupo, sempre deixar a língua lá no céu da boca. A boca um pouquinho entreaberta e a língua lá em cima, bem no topo do céu da boca. Porque a gente está sempre, entre aspas, ativando a nossa glândula pineal. Então, a gente vai estar sempre em contato, em conexão com o Criador. Isso facilita a nossa conexão. Se vocês quiserem falar um pouquinho, vocês me interrompem, tá? Porque eu tô indo. Aí posso falar, adoro. Claro. Quando você falou que nós somos um, o Grabovoi costuma dizer que essa conexão que nós temos, acho que eu já comentei isso em outra live, é através da nossa alma. Nossa alma, ela está interligada, né? Interconectada. Todas as pessoas estão interconectadas através da nossa alma. E quando você falou sobre a natureza, eu lembrei quando ele costuma dizer que cada partícula que existe no planeta e no universo tem a consciência do Criador. Então, por mais infinitesimal que seja aquela partículazinha, vamos considerar a menor partícula de energia que existe, que é quântum, que forma todas as coisas, todos os elementos que nós conhecemos, tem a consciência do Criador. É como se fosse uma partícula independente. É como se fosse uma partícula própria. E além da consciência do Criador, por ter a consciência do Criador, cada partículazinha tem o elemento que o Grabovoi chama de eternidade. Está entrando alguém aqui. Eita. Isadora. Não. Só coloca no mudo para a gente, Isadora. Um minutinho. A Isadora está falando com a gente aqui. Então, cada partículazinha tem uma independência e tem um elemento de eternidade. Então, isso me tocou muito quando você falou. Porque eu me sinto conectada com o Criador quando eu estou me conectando com os elementos da natureza. Porque Ele está em todos os elementos, né? Exato. E os elementos da natureza foram criados por Ele, né? Exato. Então, por isso que a gente acaba sentindo essa vibração, sentindo essa luz divina quando a gente está em conexão com a natureza. E em relação aos chakras, eu nunca vi nos livros do Grabovoi sobre os chakras, mas com certeza são pontos de energia. Se vocês quiserem, no final da live, enquanto você estava comentando sobre a pineal, eu encontrei a sequência numérica da ativação do corpo pineal. Nós podemos fazer uma sugestão aí de exercício, tá? Só estou pegando carona nas coisas que você está falando aí, Elaine, que aí eles estão falando também, eu vou pegando carona.
tá? E aí fica aí de sugestão, tá? Se vocês quiserem, vou deixar você continuar só para a gente não perder o embalo aí. E a Inês, se quiser também, pode Entra aí, a mãozinha aí, Inês. Tá bom? Pode continuar, Elaine. Obrigada. Então, a glândula pineal, ela é de suma importância para o nosso corpo, né? E a gente tem que tomar muito cuidado para não calcificar essa glândula. O que significa calcificar isso? A gente interrompe a nossa ligação com o Criador. Ah, Elaine, isso não existe. Não existe, porque se torna muito mais difícil nós fazermos as concentrações, nós fazemos meditação. Tem gente que fala assim, eu não consigo meditar. Provavelmente porque alguma coisa está impedindo isso. E o que está impedindo? Às vezes é a própria crença, a crença da pessoa, a crença limitante, né? Falta de conhecimento, ou mesmo a própria calcificação. E a calcificação vem da nossa alimentação, vem da alimentação errada, da falta de água que a gente deve ingerir no nosso organismo. Por exemplo, até onde eu sei, a gente deve ingerir 1 litro de água a cada 25 quilos que nós temos. Então, uma pessoa que tem 50 quilos deveria ingerir 2 litros de água por dia. E não é qualquer água, água com alto teor alcalino. Tudo isso vai descalcificando, vai acelerando, né, o nosso contato com o Criador, né, a nossa conexão com o Criador. No caso de alimentos, por exemplo, devemos procurar comer, né, sem falar de modinha, de modismo, né, mas alimentos de tons verdes, verde escuro. Por quê? Porque ela tem uma alta concentração de luz solar. E essa luz, ela nos traz todo o benefício que o nosso corpo precisa. Então, as coisas certas que nós vamos fazendo, nós vamos trazendo à nossa vida, vai agregando mais e mais. Né? Uma outra coisa importante, quando nós estamos com a nossa pineal calcificada, nós entramos no véu do esquecimento. E o que é esse véu do esquecimento? Ele tira de nós a nossa própria essência, o valor da nossa existência, da nossa importância aqui hoje. Então, ele não nos permite ver como nós somos, realmente nós somos. Nós somos seres de luz. Nós temos muita capacidade de fazer tudo o que a gente quer. Né? Nós somos filhos do Criador, a gente nunca pode esquecer disso. E quando isso acontece, a gente esquece da importância de ser feliz e mais ainda de fazer as outras pessoas felizes. Né? Porque a gente não veio aqui só para ser o bom, né? A gente tem que dar. O que é dar? É compartilhar o que a gente tem de melhor, né? E o que a gente tem de melhor é o nosso sentimento. É assim eu penso, tá, gente? Pode me corrigir, por favor. Ajudar os outros, né? Se ajudar e ajudar o próximo. Ah, eu ajudo. Tá, mas ajuda com uma mão e retirando, né? Toma lá da cá. Isso não é ajudar, né? A gente tem que ajudar mesmo, ajudar colocando a cabeça no travesseiro e falar, nossa, hoje eu estou 100 quilos mais leve, mas porque você fez tudo com muito amor. Né? Tem uma pessoa uma amiga querida, que fala que o amor é tudo que existe. E realmente, o amor é tudo que existe. Com amor, a gente muda tudo, muda todas as situações. Né? E, por fim, né, uma coisa que a gente está vivendo demais hoje é o medo. Né? Fora as crenças, o medo que está na atmosfera, ele está calcificando isso. Então, ele está fazendo com que a gente fique cada vez mais desconexo com o eu sou, com o eu superior, com o Criador, enfim. Né? A gente não consegue
a gente que eu falo, a maioria das pessoas não consegue ter esse contato com o Criador. É muito difícil, você fala e parece que as respostas não vêm, que você não escuta o que você precisa escutar, né? Parece que você está falando no vácuo. Por quê? Porque você está completamente desconectado, né? Você está vivendo à parte. É como se você estivesse sendo robotizado, né? É mais ou menos isso que assim eu entendo, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com tudo isso. Esses fatores são muito importantes. Por exemplo, a gente tem exercícios que a gente pode fazer diariamente. Colocar a nossa palminha virada para cima, 15 minutos, 10 minutos, o tempo que vocês tiverem, do sol das 11 até 1 hora da tarde. Essa luz solar que vai entrar bem aqui, ela vai percorrer, ela tem que chegar até aqui, que tem uma conexão com o nosso chakra coronário, que sobe, cardíaco, que vai até o coronário, e que, né, faz a nossa ligação. Nas nossas concentrações com Grabovoi, a gente sempre visualiza o quê? A luz prateada, a luz dourada, a luz branca, que vai radiando para o grande sol central, não é isso? E o que é isso? Mas ela tem que percorrer, ela tem que entrar. E a gente tem que sentir isso, não só mentalmente, mas fisicamente também. Isso é possível. É um trabalho, mas é possível. Quer falar, Posso te Inês? complementar? Pode. Vou Me deixar ajuda a aí. Inês aí, Inês. Pode comentar aí, depois eu entro. Pode falar, Inês. Que depois eu vou falar um pouquinho mais dos chakras, vou falar do 8º chakra. Perfeito. A Loma pode falar, Loma, depois eu complemento sobre o 8º chakra. Ótimo. Eu achei legal, Elaine, quando você falou também da pineal. Já teve uma live que eu assisti do Dr. Konev. Ele comenta que a glândula pituitária, que está muito próxima da pineal, é como se fosse uma portinha que passa as informações da nossa consciência para o nosso corpo. E a descalcificação, ele não fala sobre a descalcificação, mas eu, na minha experiência, que eu estou vivendo, né? Todos nós que estamos em processo de elevação vibracional, quando a gente eleva a nossa vibração, quando a gente começa a despertar a consciência, também a glândula pineal vai se descalcificando. Então, os alimentos, eles podem ajudar, só complementando mesmo, né? E também essa elevação vibracional, através das nossas concentrações, né? Isso. Então, eu sempre falo nas lives, né? Nos cursos, seja por meditação, ou seja pelas concentrações, seja usando as técnicas do Grabovoi ou outras, o importante é a gente realmente se ocupar para começarmos a expandir. Porque quando a gente começa a expandir, naturalmente, a nossa alimentação muda. Eu estava conversando com vocês essa semana, né, sobre isso. A nossa alimentação muda, os nossos gostos mudam. E, naturalmente, também a descalcificação ela começa a acontecer. Porque todos nós que estávamos com a consciência adormecida, eu me incluo, estávamos com a pineal calcificada. E foi nesse momento de salto quântico, né? Depois que eu comecei a ativar o chakra, que provavelmente a Inês vai explicar melhor. Depois que eu comecei a ativar o chakra coronário, depois que eu comecei a elevar mais a vibração, ativar vários chakras, e por último o coronário, é que realmente a pineal começou a se descalcificar. E essa questão do chakra coronário, só dar uma pincelada sobre algumas experiências minhas com os ensinamentos do Grabovoi, lendo alguns livros, vários livros do Grabovoi, eu já tive essa ativação do chakra coronário. Fazendo alguns exercícios, né, no momento, na época que o PRK estava sendo gratuito, agora eu tenho uma sublicença minha do online, mas naquela época que estava tendo gratuito, que eu fazia com muita frequência, eu também tive momentos de ativar o chakra coronário. Então, complementando você, Elaine, com as técnicas, né, com as práticas constantes dos ensinamentos de Grabovoi, a gente consegue, sim, ativar o chakra coronário.
assistindo um dos cursos também, que foi o curso que mais me tocou, relacionado com as práticas do Grabovoi, que foi Sentimentos de Vida Eterna, eu tive acessos de choro. Por quê? Porque eu ativei o chakra coronário e comecei a enxergar, né? O véu começou a cair, como vocês costumam dizer. Eu comecei a enxergar a minha origem cósmica, isso é muito importante. É um momento realmente de abertura, né? Da pineal, como vocês mesmos dizem, né? Da pineal. O coronário, ele ativou e eu tive experiências fantásticas. Então, complementando o que você colocou, Elane, eu acho que é possível, sim, através dos ensinamentos do Grabovoi, a gente chegar nesse nível de ativação de chakras, de todos os chakras e, por fim, o coronário, que é um momento, né? Há quem diga, né, um dos mestres me disse, né, um dos mestres me disse, que na verdade não é mestre canalizado, tá? É mestre que está aqui conosco, em carne e osso, me disse, que depois de ativar o coronário, a gente já conseguiu chegar à quinta dimensão. Então, isso é maravilhoso. E aí a pergunta vem, né? Com o Grabovoi, conseguimos chegar nesse nível de elevação vibracional, de acessar essa luz divina? Conseguimos. Né? E isso, eu vivi isso, eu acho que todos nós podemos viver, né? Quem não viveu ainda pode viver. Então, é só para dar uma pincelada em relação a isso. Então, as experiências, elas são maravilhosas. Pode jogar aí, Inês, pode continuar aí. Então, a Elaine estava falando a respeito dos chakras, de nós temos outros chakras além dos 7 já conhecidos, né? Na realidade, aqui, neste momento presente, nós falamos também do 8º chakra. É claro que, à medida em que expandirmos a nossa consciência, a nossa alma, nós estaremos recebendo a ativação e a percepção dos outros. Mas, neste momento, nós podemos, assim, com toda certeza, falar do 8º chakra, que ficou oculto até mais ou menos 1950, que era conhecido só pelos grandes mestres tibetanos, os yogis. Então, e aí, aos poucos, eles começaram a mostrar. Por que ficou escondido? Porque nós não tínhamos expansão consciencial suficiente para entender. E aí nós caímos naquilo de não dar pérolas aos porcos, porque se nós não entendemos uma coisa, para que nós vamos vulgarizar aquilo, né? Então, o 8º chakra, para vocês terem uma noção, independente do tamanho da pessoa, tá, gente? Da largura do peitoral da pessoa, você centraliza o seu peito, tá? Faz uma cruz bem no centro do seu peito, aqui, no homem ou mulher. E você coloca 4 dedos seu para a esquerda. Bem no centro, faz uma cruz nesses 4 dedos, está o 8º chakra. Este 8º chakra é o que nos liga ao nosso eu superior, é o chakra do eu sou. Que em Grabovoi, o doutor Stefano fala seu duplo divino. Ele sempre fala seu duplo, né? Seu gêmeo, seu duplo. Esta linguagem dele dentro da língua italiana. Então, ele fala seu gêmeo, seu duplo. Então, na realidade, a nossa ligação com o nosso grande eu superior e, através daí, a nossa ligação com Deus. Então, vem através deste chakra do 8º. E à medida em que nós expandirmos a nossa consciência, nós teremos a percepção desses outros. E conforme Elaine estava dizendo a respeito de chakras serem responsáveis por nossa saúde, haja vista que cada chakra está relacionado aos nossos órgãos, né? Então, observa que se nós estamos em desarmonia em algum órgão do nosso corpo, significa que aquele chakra está em desarmonia. E é ali que nós temos que trabalhar mais. E aí, é claro, vem através do que esse trabalho? Das concentrações, dos pensamentos, da alimentação, da nossa postura vibracional durante a nossa vida. Porque às vezes a gente faz lá, olha, gente, não adianta nada, 3 horas de meditação, tá? Aí sai dali, chupa o cachorro, xinga o vizinho, faz alguma coisa, não adiantou nada, aquelas 3 horas de meditação foi pro brejo, não resolveu nada. Então, é melhor a gente, às vezes, fazer um exercício bem feito de 10, 15, 20 minutos, que não vai onerar o seu tempo, mas, ao mesmo tempo, você levar aquilo para a sua vida cotidiana e diária, né? No sentido de expansão de consciência. O que é expansão de consciência? É trazer para dentro de nós o reino do Criador, né? A norma do Criador.
Porque quando nós temos em nós o reino do Criador, a norma do Criador, nós agiremos e veremos como o Criador age e vê. Então, quando nós fizermos isso, nós vamos olhar o nosso vizinho, o animal, a pedra, a planta, como nossos iguais. Todos partícipes dessa natureza que foi criada por Deus, né? Pelo um, do qual nós fazemos parte. Então, quando a Elaine fala dessa luz do grande, que vai para o grande sol central, que é onde mora os deuses da nossa galáxia, o que isto representa para nós? Eu consigo imaginar, mas isso é eu, tá, gente? Eu consigo imaginar Deus como se ele fosse uma grande usina geradora infinita. E cada espírito que sai das mãos do Criador como uma partícula infinitesimal desta energia. E vamos vagar, e vamos crescer, e vamos evoluir, e vamos aprender por todo este universo. E, de repente, haverá um dia em que nós, enquanto luz, voltaremos a essa usina geradora para novamente fazer parte deste um. E quando a gente pensa isso, dá uma alegria tão grande, dá uma expansão no chakra coronário, assim, e uma vontade de voltar para casa. Então, nós podemos expandir os nossos chakras através das nossas realizações diárias, dos nossos comportamentos e principalmente dos nossos sentimentos e pensamentos. E se você pensa alguma coisa que não está em conformidade com a norma, você pode se perguntar: o que eu estou fazendo para sentir isto? O que eu estou propiciando para que a minha alma entre em conexão com essa energia que não é a minha? E aí nós estaremos simbolicamente já ativando os nossos chakras, porque nós vamos colocando em ordem e vibracionando novamente para que essas rodas de luz voltem a girar conforme elas devem, na vibração e na rotatividade quântica que ela deveria estar sempre, mas que nós, como os humanos, de vez em quando saímos, né, deste padrão vibratório. Então, era isso que eu queria falar a respeito do chakra. Elaine? Ô Inês, posso complementar? Adoro. Sim, com certeza. É porque quando você falou de expansão e que a gente tem essa conexão com o Criador, achei uma definição maravilhosa. Eu lembrei da definição que o Grabovoi dá em termos científicos, né, dessa ciência dele. É quando a alma, espírito e consciência e corpo falam a mesma língua, né? Então, que eu já tinha até comentado em outras lives, né? É o conceito de iluminação, o Dr. Cone fala bem, que é a luz da alma iluminando o próprio corpo. Então, o nosso corpo, ele vibra com essa luz, né? E aí, quando você falou do criador, da enorme gerador de energias, eu imaginei um pouquinho diferente, eu acho que vem aí também de como que cada um sente, né? Eu imaginei como se as almas que saíssem das nômadas, porque a alma, né, ela é partícula do corpo de Deus. Então, as almas que saem, né, que saíram das nômadas, quando foram criadas, quando nós fomos criados, como seres divinos, né, que somos, nós, claro que caímos nesse véu do esquecimento aqui na terceira dimensão, mas descendo esse véu de novo, a gente volta para casa quando a gente descobre quem que a gente é, né? E quando a gente fala a língua que a nossa alma tem. Então, eu achei muito legal a sua colocação sobre os chakras. Eu acho que quando a gente começa a fazer... Quando você falou de sentimento, você e Elaine, né, falaram de sentimento, de pensamento. Quando a gente começa a fazer, pelo menos a minha experiência, né? Eu acho que vocês também, quando começaram a aplicar muitas técnicas do Grabovoi, por exemplo, eu comecei com os métodos de concentração e hoje eu estou em outras técnicas mais. Mas quando a gente começa com intensidade, né, a praticar assiduamente todos os dias e começa a elevar a nossa vibração, a gente pode até ter alguns picos de baixo, né? Às vezes a gente sai do sério mesmo, mas a gente volta muito rápido. O que eu sinto é isso. O nosso retorno, ele é muito rápido, quando a gente tem alguma baixa emocional. Mas, no geral, as emoções, elas ficam mais leves. E aí eu comecei a interpretar que isso é quando a consciência começa a controlar o corpo físico. Quando a consciência começa a se elevar, com o despertar dela, se desenvolver, e ela começa a ditar as regras da vibração do nosso corpo. E aí, sim, os nossos pensamentos e sentimentos, eles começam a serem mais leves, mais sutis.
Então, eu achei muito legal quando você e a Elaine colocaram sobre os pensamentos. Só que tem muitas pessoas que questionam, nossa, mas eu tento ter um pensamento bom. Poxa, mas nada está dando certo, eu tô numa situação difícil, enfim, eu não consigo normalizar, não consigo resolver isso. Mas aí vem uma pergunta, e a sua vibração? Porque a gente pode forçar para ter um sentimento bom e um pensamento bom. Mas e a vibração? E a sua consciência, ela ainda está adormecida? Você ainda está do lado do véu que vibra na terceira dimensão? Ou você já se abriu, né? Então, eu acho que tem alguns questionamentos, se você for pensar do ponto de vista da ciência do Grabovoi, que vale a pena a gente fazer. Porque não é simples, e a gente sabe que não é. Há quem diga, né, os grandes mestres, os próprios extraterrestres, eles falam que... Eles são categóricos, né? Quando eles falam que a terceira dimensão é uma das realidades mais difíceis de se viver. É muito complexo, porque a possibilidade da gente ter baixas em termos de sentimento é muito grande, né? A possibilidade da gente naufragar dentro de uma derrota da vida é muito grande. Então, reverter isso é bem difícil. Mas quando a gente tem a ação, né? Porque a ação ela sempre vem sair na ação, mas quando a gente tem a ação, né? Uma certa persistência de sempre buscar se elevar, realmente a vibração começa a se tornar alta e ela controla os sentimentos e os pensamentos, porque o corpo físico, ele não age sozinho. Não adianta a gente pensar, a gente ter a visão limitada de que ele age sozinho, porque ele não age. Ele sempre é controlado pela nossa parte extrafísica. Não adianta a gente pensar, né, com o pensamento tridimensional de que é só isso, é só o físico que a gente vê de carne e osso, porque não é assim que funciona. E vocês mesmos falaram hoje, né, sobre o duplo divino, sobre o eu sou, sobre os chakras, sobre os pontos de luz no corpo. Então, quando a gente realmente se abre para deixar o extrafísico controlar o físico, aí sim, os nossos sentimentos e pensamentos, eles se tornam controlados. E tem, eu não sei em qual dia, mas tem um dos exercícios do método de concentração que o Grabovoi fala. Os pensamentos, ele não fala os pensamentos e sentimentos, mas o seu intelecto se torna controlado pela sua consciência, né? Eu não me lembro qual dia, mas ele fala isso. Isso é muito legal, porque entra exatamente no que vocês falaram, né? E se abrir para isso é o grande desafio, porque quem está do lado do véu da terceira dimensão, quem está no véu do esquecimento, como a Elaine falou, esquece. Não consegue se abrir para o extrafísico vir, né, e controlar a nossa parte física, né? A nossa consciência realmente criar os eventos, fazer a normalização, como a Inês falou. Então, se abrir para isso é o grande desafio, né? É o divisor de águas, né? Das crenças limitantes para a mudança dessas crenças, para derrubar essas crenças. Então, eu achei muito pertinente o que vocês falaram. E eu sempre vejo, quando vocês começam a falar, né? Quando a gente começa a falar sobre essas concepções do eu sou, agora, né? Hoje, vocês falaram dos chakras e sobre várias informações trazidas pelos grandes mestres, eu não consigo deixar de lembrar sobre o ensinamento de Grabovoi, porque é uma conexão muito forte, né? Então, eu até peço desculpa de eu ficar empolgada e intervir a toda hora aqui, porque eu fico muito empolgada, de verdade. Podem continuar. Quando você falou, você está aqui, né, explanando sobre que a nossa alma é que influencia o corpo, né, que ilumina o corpo. Então, aí nós havemos de lembrar, por exemplo, não sei se muitas pessoas sabem disso ou não, mas alguns de nós que estudam um pouquinho mais de tempo, a gente já sabe. Existem os monges tibetanos que vivem mesmo os completamente isolados no Tibete, que eles já alcançaram a possibilidade de levitar o corpo físico. E eles levitam a 50 centímetros do chão, a 70 centímetros do chão, e dá tudo certo para eles. Tá, é uma necessidade? Não sei se é uma necessidade, né? Mas, assim, eles alcançaram essa possibilidade, e aí eu fico pensando, onde entrou... quando eles conseguiram fazer isso, né? Na realidade, porque já estão numa outra dimensão que a grande maioria das pessoas, e eles dominam, então, aí já entra o sistema científico, né, da lei da gravidade. Então, como eles conseguem? Mas isso é o quê? Um exercício disciplinar. E quando você está dizendo sobre os pensamentos nesse sentido, o exercício também. Se nós temos o hábito de termos determinados pensamentos que não nos fazem bem,
Podemos trocar esses pensamentos por outros que nos tragam mais alegria, né? Algumas pessoas me perguntam como, principalmente pessoas que são muito pessimistas. E eu digo assim, olha, a natureza não costuma dar salto, você tem que conhecer, você tem que saber. Então, comece pelo básico, comece trocando os pensamentos, quando você percebe que o pensamento não está adequado ao que você deseja, ao que você planeja vivenciar, vamos trocar por outra linha de pensamento. Então, pensa o antônimo daquilo que você estaria pensando, o oposto. Né? Se o pensamento é de tristeza, pensa no momento alegre. Mas o que eu faço? Sei lá, põe uma música. Que música que você gostar? Né? Coloca, vai brincar, vai pular corda. Mas eles, eu tenho 50 anos, vou pular corda. Se você conseguir pular corda, você está muito feliz. Pode ir lá pular corda que vai dar tudo certo. Então, por quê? Porque você vai mudando este padrão de consciência, você vai mudando o padrão de pensamento e você vai conseguindo aos poucos realizar isso. Como a Loma está dizendo, não é fácil. Não é fácil nós mudarmos os nossos padrões. Aqui nós tivemos um sistema implantado em nós desde que nós nascemos. Cada um teve o seu. E é difícil para a gente mudar esse sistema implantado, esse sistema programado em nós. Mas com consciência, com constância e persistência nós conseguimos sim. Podemos alcançar coisas que hoje nós diríamos milagres e que daqui a alguns anos será completamente explicado pela ciência, né? E por todos os conhecimentos que nós vamos ter. Então, acho que é fácil, tá, pessoal? Então, começa a mudar, aos poucos a gente vai mudando. Assim foi com todos nós, né? Acho que comigo, com as meninas, com a Elaine, com a Loma, nós não entramos em Grabovoi hoje, ou ontem e amanhã mudamos a nossa vida. A gente foi conhecendo, foi estudando, e ainda estamos estudando, vamos continuar estudando. E aos poucos nós vamos modificando isso. E assim será com todos. Então, bem-vindos todos vocês que estão aqui conosco, e vamos crescendo juntos, né? Ô, Inês, eu posso compartilhar uma foto que eu achei muito legal quando você falou dos monges tibetanos? Espero que o Dr. Konev não veja, que ele vai me bater se ele ver que eu estou compartilhando uma Claro foto que dele. pode. Estou compartilhando uma foto de um curso dele, mas é só a foto, não estou compartilhando o curso todo, então não tem problema. Ele mostra um monge num local totalmente frio, né? Aí deve ser região do Alasca, não sei, ou da Sibéria, e ele consegue derreter a neve ao redor dele. Então, assim, é fantástico. Através da meditação, ele consegue... E aí, quando o Dr. Konev explicou, ele explicou o seguinte: o nível de concentração dele era tão grande, tão grande, tão grande, que ele conseguiu mudar a realidade ao redor dele e derreter a neve ao redor dele. Esse é um processo de normalização. Ele conseguiu mudar totalmente a temperatura ao redor para que ele não sentisse frio. Então, assim, me veio muito isso, né? Quando você falou dos monges, me veio muito essa questão. São práticas diferentes das ensinadas pelo Grabovoi, mas eu sempre falo com os meus amigos, quando eu falo para eles, se eles acham o Grabovoi muito complicado, então meditem, que é uma outra prática que vai levar ao mesmo resultado, o mesmo fim, né? Não são só as práticas do Grabovoi que levam à expansão da consciência, não. Tem outras práticas também, e uma das mais importantes são as praticadas pelos monges tibetanos, pelos monges budistas. É a mesma linha, né? Porque eles seguem quem? Buda, que é um grande mestre, e que também passou pelo processo que a gente está passando de ascensão, de expansão, até chegar no nível que ele está, sei lá, se é sétima dimensão, oitava, nona, décima. Não sei a dimensão em que ele se encontra, porque é uma dimensão muito superior à nossa. Gente, mas o caminho foi o mesmo. Foi o mesmo. Então, achei bem interessante a colocação da Ines, fantástico, que me lembrou desse curso que eu fiz com o Dr. Konev, né? Ou seja, um curso do Grabovoi que mostra uma realidade sendo mudada. E comigo ocorreu um evento há pouco tempo, foi uma aventura que eu vivi há poucos dias, que eu tinha perdido, no meu carro estava, enfim, na oficina, perdi o ônibus do trabalho, e aí eu precisava eu moro no interior, então não tem lotação, tinha que pegar um mototáxi para ir para a empresa, e onde eu estava não tinha mototáxi, né? E como está muito frio, quando eu encontrei o mototáxi e sentei na garupa para ir, eu falei assim,
Aí eu pensei assim, alguns tempos atrás, como a região que eu moro é um pouquinho mais fria, uma região serrana, eu pensei assim, alguns tempos atrás eu ia pegar um resfriado, minha imunidade ia baixar, eu ia pegar alguma sinusite, alguma coisa, mas eu decido que eu não vou, que isso não vai acontecer comigo. E aí, enquanto eu estava no meu translado até chegar na empresa, ou seja, ali na garupa daquela moto, eu dei a ordem para as minhas células trabalharem para manter o meu corpo térmico, para manter a temperatura do meu corpo saudável. Eu comecei a dar essas ordens para elas, e eu vi realmente elas trabalhando, elas estavam conscientes, elas ouviam as minhas ordens e elas começaram a trabalhar para isso. E aí, realmente, eu não tive nenhum tipo de resfriado, nada, porque eu comecei de uma maneira consciente a passar informação para o meu corpo se normalizar. Uma coisa simples, mas entra no que a Inês falou. Comece pelo simples, comece pelo pequeno. Gente, não adianta, nós estamos expandindo agora, não adianta querer curar de um câncer terminal, porque é difícil. Então, a gente está começando agora. Então, vou começar, para a gente ganhar confiança, é tipo um estudante que vai pegar uma prova, claro que ele vai fazer as questões mais fáceis primeiro, para ele ganhar confiança. Mesma coisa nós com os processos de normalização. Primeiro simples, o pequeno, porque a gente vai ganhando confiança. Opa, peraí, uma situação que acontecia comigo no passado não está acontecendo mais. E a partir de agora, eu já vou alçando mais voos, vou tentando algumas coisas um pouco mais, né, um pouco mais delicadas, um pouquinho maiores, algumas normalizações maiores e assim por diante. É devagar, né? Mas é sair do zero, é sair do ponto zero e começar a caminhar, para a gente começar a fazer os processos criativos, as normalizações. E em algum tempo, né? Eu não digo em pouco tempo, mas em algum tempo a gente vai conseguir fazer controle de situações mais complexas, né? E é assim, é devagarzinho, né? Eu tô começando do porco, acredito que as meninas também. A Inês já tem várias outras práticas, né? Porque ela é terapeuta, fora os ensinamentos de Grabovoi, que ela consegue fazer normalizações maiores. Mas, claro, e é por isso que, por exemplo, nós temos aí o PRK-1U do Grabovoi, que ele auxilia a aceleração do desenvolvimento da consciência. Ele auxilia, né? Ele é uma muleta enquanto a gente não consegue andar totalmente sozinho, né? Para a gente poder fazer as normalizações mais complexas. Né? Mas eu fico muito feliz com os pequenos resultados que eu estou tendo e para compartilhar com vocês, porque aí é assim mesmo, é devagarzinho, né? Um passo depois do outro e a gente vai crescendo, né? A gente vai expandindo e crescendo em consciência, né? Falando, depois de ouvir vocês, é difícil de falar, né? Ouvir a Inês, eu estava aqui maravilhando. Eu falei, gente do céu, que delícia! É muito bom te ouvir, Inês, muito bom. Mas, assim, falando um pouquinho de experiência, não estou ouvindo? Ah, tá. Não estou ouvindo. Eu disse que quando nós ouvimos vocês, a gente pensa de uma outra maneira e a gente começa a expandir a consciência. Eu que agradeço de ouvir vocês também. Imagina. Até me perdi, gente. Mas vamos lá, deixa eu ver. Falando de experiência, eu lembro de um tempinho atrás que eu comentei com vocês no nosso grupinho lá, que eu estava dirigindo, e eu acho até a Inês fez uma observação para eu tomar cuidado. E eu estava dirigindo e eu via que eu estava indo além do carro. Então, meu carro estava indo, sei lá, a 40 por hora e eu estava vendo meu corpo sair do carro e ir a 50, 60. E às vezes eu fazia assim, meu Deus. E aí eu tentava brecar, mas brecar o quê, né? Não tinha, eu já estava muito devagar, mas vamos dizer assim, no carro eu estava dirigindo devagar, mas meu corpo estava indo além. Então eu estava vendo que meu corpo já estava caminhando à frente do carro. Isso aconteceu, sei lá quantas vezes, e eu acabei comentando com vocês no grupo, e aí eles falaram, toma cuidado, puxa a consciência e tal, e ela me explicou uns exercícios para eu fazer enfim, para ter um cuidado maior com isso. Mas tudo é possível, né? O que eu fiz para que isso acontecesse, eu não lembro, eu tenho que puxar nas mensagens ali para ver se eu consigo trazer. Mas é uma experiência única também, que para mim foi ímpar, né? Então, nós somos capazes de fazer muitas coisas, né? De produzir, de atingir
pontos muito altos, né? Trazendo isso em relação ao que a Loma colocou do monge no Tibete, ou na Sibéria, enfim, onde, né? A gente consegue. Então, a gente consegue levitar? Talvez. Com prática, com muita prática, com a força, né? A força do pensamento, sim, a força do pensamento a gente consegue, com a nossa emoção, né? Concentração, visto que os praticantes de yoga conseguem fazer. Para mim, eles são maravilhosos, eles são deuses. Eu gostaria de ter aquela desenvoltura toda para ficar em cima de uma palma de uma mão. Para mim, aquilo é a mesma coisa. É o quê? O poder da concentração, o pensamento, né? A força de vontade, enfim, tem um monte de coisa que está aliada ali. Mas muito estudo, muita prática, que é isso que a gente tem que fazer em todos os segmentos da vida da gente, né? Sem prática, sem estudo, sem dedicação, sem amor, a gente não vai conseguir chegar em lugar nenhum. Ô, Elaine, quando você falou da experiência que você teve, eu interpretei uma experiência multidimensional. Eu tive uma experiência multidimensional também há poucos dias, que foi nesse evento aí do ônibus que eu perdi. Porque para eu poder pegar o mototáxi, eu tive que andar da rua que eu estava até o centro da cidade, a pé. E do mototáxi até a empresa que é fora da cidade. Eu consegui fazer isso tudo e chegar na empresa no horário correto, sendo que faltava só 15 minutos para o horário do meu trabalho. Então, assim, eu interpretei essa experiência como multidimensional também. Eu acho que eu consegui esticar o tempo e eu não fiz nenhuma concentração voltada especificamente para isso. Mas quando a gente começa a se abrir, a gente começa a ter experiências, até mesmo involuntárias, mas experiências multidimensionais de normalização, que tendem a normalizar. Inicialmente, a gente começa a fazer concentrações conscientes, mas chega um momento em que o universo ele começa todo tipo que conspirar para você conseguir aquilo que você atender às suas necessidades. É algo muito natural. Eu acredito que essas experiências multidimensionais elas vão se tornar cada vez mais comuns para as pessoas, né? Por exemplo, o processo de teletransporte vai se tornar muito comum. Se a pessoa perdeu algo e precisa daquilo, vai se tornar comum também dele teletransportar e se materializar novamente, seja na bolsa ou seja na mão daquela pessoa. Então, essas situações elas vão se tornar cada vez mais corriqueiras, mas elas saem da terceira dimensão. Por isso que muitas pessoas são céticas e não conseguem, elas não conseguem interpretar, né? Elas não conseguem explicar e muitas vezes elas também não acreditam, porque não são situações palpáveis, são situações fora do comum, né? São situações paranormais. Mas na nova Terra isso vai ser extremamente comum, porque as pessoas elas não vão vibrar na 3D mais. Então, o que é paranormal hoje, que é relacionado com vibrações superiores, vai se tornar a nossa nova realidade, né? Então, eu achei muito legal sua colocação e lembrei também de situações comigo. Inês também já deve ter vivido várias situações que passa, né? Que ultrapassa a terceira dimensão. E eu acho muito legal compartilhar para mostrar o quê? Para as pessoas que vai se tornar comum, que todas as situações vão se tornar comuns, porque nós não estaremos mais numa situação que nós consideramos comum hoje, né? A gente vai estar num outro patamar, e esse outro patamar vai exigir novos comportamentos, novas rotinas, né? Então vai ser uma mudança completa de processos no mundo. E o ser humano vai se comportar completamente diferente. Ele não vai, como diz o Grabovoi, não vai mudar como espécie, mas ele vai mudar nos seus costumes, ele vai mudar na sua forma de viver, usando a tecnologia da consciência para tudo se tornar muito mais fácil. Então, hoje, a dificuldade que a gente tem em relação a tantas coisas, a gente não vai ter essa dificuldade no futuro próximo, né? Verdade. Para essa turma aí que está se ocupando em despertar e expandir suas consciências, né? É verdade. Passar para a Inês aí. Então, na realidade, quando você estava falando sobre isso, eu me lembrei de um fato corriqueiro para mim. Eu tinha muita vontade de bordar, aprender a bordar. E foi uma atividade que eu não consegui. Por quê? Quando eu tinha uns 8 anos, eu fui precoce para aprender as coisas, tinha uma senhorinha que morava perto de nossa casa e que ela bordava maravilhosamente bem.
e eu pedi a ela que me ensinasse. E ela começou a me ensinar nos bastidores, tal, né? Colocando no bastidor, bordava. Pessoal, foram algumas tentativas até que eu desistisse, porque todas as vezes que eu tentava bordar, eu deslocava meu corpo. E como eu não tinha como compreender aquilo, o que é que aquilo acontecia, por que acontecia e como normalizar, acabei deixando de aprender por conta disso. Eu me deslocava de tal maneira que eu ficava de 3 a 4 dias deslocado do corpo. Eu tinha meu corpo, olha só como que a gente consegue hoje perceber que a alma e o corpo, né, elas podem se subdividir. Eu percebia meu corpo andando, fazendo as coisas, as atividades, indo para a escola, mas eu sentia que era o meu corpo que estava ali, mas a minha alma não conseguia estar acoplada completamente. Mas porque hoje eu entendo que, na realidade, a concentração do bordado, para mim, era uma espécie de meditação. E como eu não tinha ninguém que me apoiasse, claro, ninguém saberia entender naquela época, a gente estou com 50 e poucos anos, então imagina eu com 8 anos como era, minha família é basicamente católica, meu pai italiano, então assim, aquelas famílias bem tradicionais, então eu não consegui aprender por conta disso. Então hoje eu fico maravilhada de todas as técnicas que nós temos, Grabovoi e outras tantas, que podem ensinar as crianças, né, a compreender o que passa com elas. A gente vê as crianças com 3, 4 anos falando de Deus, falando... Outro dia, minha neta foi falar, isso já há um tempo já, se eu sabia que Deus era onipresente. Aí, como assim? O que é onipresente? Ah, voinha, ele está em todos os lugares. Por exemplo, ele está aqui entre nós, aqui você não pode vê-lo. Eu não posso vê-lo, mas posso senti-lo. E aquilo assim, me trouxe assim, uma alegria de perceber essa percepção ingênua, né? Mas por quê? Porque já são crianças que já estão prontas para essa, como a Lô está dizendo, para a nova terra, já vem com o espírito para ajudar e impulsionar essa terra para o crescimento. É geração. Então, a Loma, eu costumo dizer que ela tem isso e que ela veio como uma discípula, né, do Evangelho mesmo, uma apóstola para começar. Então, eu sou aquela pessoa lá antiga que é a base, que é a raiz ali, para que a Loma, tantos que vêm depois, possam frutificar, né? Então, né, Elaine, acho que você também talvez se sinta assim. E para que os mais jovens que vêm vindo, que têm maior capacidade energética e espiritual, possam dar continuidade, né, de conhecimento que nós estamos recebendo novamente. É como Jesus estar trazendo novamente a árvore do seu evangelho, ou seja, das boas novas, do conhecimento de uma outra forma. Verdade. Assim como nós já recebemos no Brasil há 1500, estamos novamente recebendo aqui agora, de conhecimento, através também de Grabovoi. Então, para você, Aloma, e para todos aqueles jovens que estão começando, que vocês possam construir uma enorme floresta de conhecimento que possa dar muitos frutos e que nós, quando voltarmos aqui novamente, possamos também aproveitar e talvez vocês serão as raízes e nós seremos os novos frutos, né? Com certeza. Quando vocês voltarem, não, porque com a nova perspectiva de vida eterna, muitas e muitas coisas podem acontecer. Né? Então, a gente vai ter tecnologias incríveis de rejuvenescimento. Então, a gente pode ir aos poucos desapegando da concepção de reencarnação, porque a tendência vai ser diminuir cada vez mais o processo reencarnacionista para ser substituído pela ressurreição. Isso é fato, né? Como assim a gente ainda tem aquela crença, então eu penso assim, eu quero viver muitos anos, quero passar de um século com saúde, tá? Pensamento, intelecto perfeito, isso eu já coloquei para mim, que eu quero isso. Vocês já perceberam o quanto de pessoas nós estamos vendo com 107, 108, 110 anos? E vocês já perceberam o incrível que essas pessoas têm entrado em CTIs de Covid e têm saído? Eu fico observando isso. Sabe, eu fico assim, gente, como eles estão na norma? Ah, mas se eles estivessem na norma, não pegariam o Covid? Sim, mas é uma fragilidade, tem todos os outros esquemas envolvidos aí, mas de repente você vê uma pessoa de 117 anos que teve o Covid, que ficou entubado, que voltou, que está saudável, que está lúcido. E aí eu penso, e nós chegaremos a quanto? 180, exato. 190, 200... Os andromedanos chegam até 2.000 anos, hein? Sim. Então, a gente tem um longo caminho pela frente. Existem populações aí na nossa galáxia. Os intraterrenos são nossos exemplos, né?
Olha, aqui houve um caso, não tem muito ao caso, mas eu vou falar para vocês sobre as nossas crenças. Tem um lugar aqui que depois a gente fala, o pessoal de Campo Grande sabe. Em Terenos, tem um fazendeiro e ele estava com CA, um câncer já avançado. E ele estava indo na estrada com o peão dele, e aí diz que eles viram, né? De repente, aquele objeto não identificado, já identificado, mas vocês sabem, não explicado é a palavra, ele dizia. E aí diz que desceu alguém lá de cima e diz que ele falava assim para o funcionário: vai você, o funcionário, mas não vou de jeito nenhum, vai o senhor. E vai. Aí diz que ele foi, e quando ele chegou, ele falou, ele diz assim, que a alma dele, ele não sabe explicar, ele fala em outras palavras, que a alma dele sentia que ele tinha necessidade de chegar perto daquele ser. Ele sentiu um impulso, é como se fosse alguém que empurrasse ele. E ele foi. Quando ele chegou próximo daquela nave, vamos dizer assim, um ser saiu lá de dentro, pegou um aparelhinho, que ele não sabe explicar o que, ele só viu que não, ele falou assim, parecia um celular, mas não era um celular. E colocou, talvez, né, nas glândulas, né, que a Elaine tanto falou agora, colocou ali perto da cabeça dele e tal, papai, e ficou alguns segundos, e simplesmente fez o sinal como se fosse, pode ir, e ele foi. Pessoal, ele tem os exames para comprovar, o câncer dele foi remido naquele instante. Maravilhoso. Então, assim, ele fala isso, mas, ó, eu estou dizendo isso para vocês, não aconteceu no século passado, não, faz 2 anos que aconteceu, foi agora. 2 anos atrás. É tecnologia de ponta, gente, que está chegando para a Terra. Ponta. Então, foi o que ele falou, que aí depois eles diziam assim, que o peão ficou com medo, que o peão falava, mas não vou de jeito nenhum. Aí o peão falou, vai que eles me pegam e me levam embora. Sabe aquela coisa, né? E ele falava, enquanto isso, ele sentiu um certo medo, mas a alma dizia, vai, você precisa ir, aquela impulsão. Então, assim, isso é muito comentado aqui, tá? Nos meios mais esotéricos, porque às vezes as pessoas não querem passar pelo julgamento, né, das outras pessoas. E ele outro dia estava conversando, falou para a gente sobre isso. Então, é aquilo que vocês estão dizendo. É uma outra situação, uma outra vibração, uma outra sintonia. Tá sem... Hã? Ficou sem voz. Ficou sem voz? Ficou agora voltou. Isso. Então, veja bem, é quando vocês falaram sobre sermos todos um. Então, haverá, eu penso, eu, Inês, tá, gente? Penso, é meu pensamento, posso estar enganada, mas eu penso que na nova era, nós estaremos todos interligados, intraterrenos, extraterrenos, os terráqueos, todos nós faremos uma complementação um do outro, e seríamos sempre como na norma do Criador, onde o irmão mais velho direciona o irmão mais novo. Ou seja, aquele que tem menos capacidade intelectual, emocional, no sentido de nos ensinar e que nós também possamos ensinar aos outros. Então, acho que nós temos muito que fazer, né? Muito que aprender dentro de tudo isso. Muito. Maravilha. E aí nós podemos ir já começar agora, né? Oi, Inês, quando você falou da regeneração desse câncer, né, desse senhor, eu lembrei de um curso que eu assisti da professora Olga, ela falou de uma pessoa que ela até comprou o aparelho PRK, né? Uma europeia, lá da Itália, eu acho. E ela começou a fazer concentrações 3 horas por dia no PRK1U, e depois de 3 meses, com muita persistência, conseguiu regenerar os próprios dentes. Então, os dentes começaram a apontar e começaram a apontar, né? Começaram a crescer. Então, são tecnologias, isso é ciência, mas é uma nova ciência, que é a ciência da nova Terra, né? Não adianta a gente associar com a ciência convencional que nós conhecemos, porque não é. O PRK, eu acho que é o primeiro aparelho, é a primeira tecnologia nossa, né, do nosso planeta, que usa a tecnologia da nossa consciência para a gente reverter questões, quaisquer questões, né, para fazer processos criativos. E incluindo até, principalmente, questões de saúde, né? E tem também um aparelho específico só para câncer, né? Para as pessoas regenerarem. E não vem falar que essa tecnologia ela é daqui, porque não é daqui. As tecnologias que o Grabovoi traz, elas não são daqui, né? Eu acho que a Silvana está com ela ligado. Peraí. Isto. Então, não adianta achar que essa tecnologia é daqui, né? O PRK1U do Grabovoi e todas as tecnologias do Grabovoi são daqui, porque não são daqui. Porque o próprio Grabovoi não é da Terra. Não tem como, né? Ele ser da terceira dimensão com todos os ensinamentos, né, dele, que é o primeiro cientista que ensina sobre
Deus, que ensina sobre o Criador e como que funciona a criação, como que funciona o universo. Então, achei muito legal sua colocação, porque é tecnologia. E eu acho que a gente, infelizmente, a gente tem essa resistência, né? A gente tem uma crença limitante, achando que o espiritual não é tecnológico, que o espiritual não é ciência. E né? É uma nova ciência. Mas a gente, né? É uma questão que eu bato muito nessa tecla aqui no nosso projeto, para realmente a gente quebrar esses paradigmas, né? Porque são paradigmas, né? Sim, por exemplo, haja visto o laser, né? Gente, 50 anos atrás, se você tivesse uma mancha no corpo, alguma coisa, dificilmente você conseguiria, a não ser que fosse através de uma cirurgia plástica, e mesmo assim era complicado. De repente vem o laser, né? Que consegue fazer tantas coisas na pele, no corpo. Quer dizer, o que é o laser? Uma tecnologia que foi, né, descoberta pelo homem e tal. Então, se nós fizermos uma comparação em relação a essas tecnologias, a gente consegue entender. Então, para nós, o laser é uma tecnologia avançada, assim como é lá para o nosso irmão ET lá, que passou um aparelhinho no nosso colega aqui e pronto, regenerou a célula imediatamente. Então, quais são as novas tecnologias que nós estaremos recebendo para podermos atualizar daqui, sei lá, pensa daqui 50 anos, como será? Como você disse, regenerou os dentes. Lembra do nosso curso com o doutor Stefano e com o doutor Jean Piero? E aí nós comentamos muito sobre isso. Por que é possível você regenerar um órgão? Porque, na realidade, não é o corpo que faz a alma, é a alma que produz um corpo. Então, ela tem toda essa energia dentro da norma do Criador, com todos os órgãos, tudo perfeito, tudo ali. Então, se você perder um rim, por exemplo, por algum motivo, é possível você recriar este rim, porque a energia do rim está no duplo. Ele contém ainda essa energia. É como um carbono, o carbono está ali, está tudo pronto, você perdeu no corpo físico, mas no duplo ele existe. Então, se existe essa energia, existe a possibilidade de recocriar este órgão, como você falou dos dentes, porque lá no nosso duplo tudo é perfeito. Nosso corpo dentro da terceira dimensão, que encontra muitas barreiras, que encontra muitas sujeições à falta de norma do Criador e adoece. Mas o nosso duplo é perfeito. Então, por isso é possível recriar tudo que nós quisermos recriar. Exato. Eu posso contar para vocês que foi com uma outra técnica. Por exemplo, a minha mãe teve diabetes e ela morreu em consequência das doenças, né, oportunistas. E a minha mãe ficou cega 1 ano antes do falecimento dela. Isso era uma coisa muito pesado para ela. E aí, com uma outra técnica, tal, na época, eu disse para ela, por que você não experimenta? Ela experimentou. Gente, todos os médicos eram unânimes em dizer que a cegueira dela era irreversível, porque tudo que tinha que ser feito foi feito. Eu posso afirmar para vocês, e tem todas as pessoas aqui que comprovam. A minha mãe fez a técnica que eu ensinei, e ela, um dia, simplesmente, ela ligou e disse assim, amanheci enxergando. Perfeito. E Inês, achei, ela está equivocada, já faz 19 anos que ela morreu. E aí pensa os filhos felizes, fomos todo mundo para a casa dela à noite, e aí meu marido estava com uma camisa laranjada. E aí, sabe assim, aquela coisa de, será que é verdade? Aí eu falei, mãe, você está enxergando mesmo? Tô. Aí eu perguntei, que cor é a camisa dele? Ela olhou para mim e disse assim, laranja. Eu senti uma felicidade tão grande, assim. E aí, haja visto que eu tenho que dizer isso. Ela ficou 2 dias enxergando tudo. No 3º dia, ela acordou sem enxergar. Mas aí foi o que nós comentamos com ela. Mãe, isso é para te mostrar que é possível e que você pode recuperar. Então, não acredite no diagnóstico do não. Exato. Então, assim, mas logo depois ela morreu em decorrência dos rins pararem e tal, foi uma outra coisa. Mas eu acredito que se ela continuasse vivendo, ela teria recuperado a visão com essa técnica, né? Que a gente ensinou. Então, assim, olha como que é possível você sair da norma daquilo que pretende te colocar como é um diagnóstico fatal. Não acreditem em diagnóstico fatal. Diagnóstico de doença, todos estão fora da norma do Criador. A norma do Criador é perfeição absoluta, saúde absoluta, inteligência absoluta, tudo absoluto na nossa vida de melhor. Então, não acreditem. Se alguém lhe disser que você vai morrer por uma doença, você diz assim, será mesmo? Não, acho que não, eu posso mudar isso. E você realmente pode mudar isso. Exato, Inês. Eu queria convidar vocês para a gente poder encerrar com uma sequência, entrando aí nesse assunto de chakras, né? Um assunto fantástico que a Inês e a Elaine começaram a falar, a sequência numérica da glândula pineal.
eu coloquei aqui no chat, é uma sequência longa, é a 489 641 399 042. Então, a sequência numérica, né, coloca aí no corpo pineal, glândula pineal, que é a 489, espaço, 641, espaço, 399, espaço, 042. Então, convidar, né, a todos nós relaxarmos, fecharmos os nossos olhos, fazemos um momento de meditação, nós vamos fazer uma concentração rápida, mas fica aí o convite para o pessoal fazer essa concentração ao longo da semana, com esse objetivo mesmo, já imaginando a sua glândula pineal se descalcificando, imaginando uma massa branca saindo sobre ela, e você dentro de uma esfera de cor branca e prateada, né? Começando realmente a receber essa luz divina, essa energia criadora, essa frequência que vem diretamente do universo, que vem do próprio Deus, né? 489 641 399 042. Vamos imaginando ela se descalcificando. Vamos imaginar a luz branca e prateada ao redor da esfera e nós dentro da esfera. A nossa conexão com essa luz divina. O nosso corpo dourado, brilhando. E a nossa conexão espiritual com o divino. 489 641 399 042. Podemos continuar imaginando a pineal se descalcificando e nós de mãos abertas recebendo essa luz que passa pelos nossos braços, como a Elaine explicou, e vai até a nossa cabeça, a região do nosso cérebro, a região dessa glândula pineal. Imaginando essa luz ao nosso redor, uma luz dourada. O nosso corpo, a gente pode imaginar ele flutuando também, dentro dessa esfera branca e prateada. E a gente sentindo essa conexão com o Criador. Quatro, 489 641 399 042. E essa esfera sai uma linha infinita de dentro dela. E nós começamos a caminhar sobre essa linha. E aos poucos a glândula pineal vai se descalcificando. 489 641 399 042. Essa sequência está muito distante no universo e emite uma luz branca e prateada em direção a essa esfera branca e prateada. 489 641 399 042. Vamos concentrar um pouquinho na nossa respiração. Tentando ficar tranquilo, não pensar em nada.
Vamos relaxar. E vamos abrir os nossos olhos devagar, saindo desse estado de relaxamento. Sentindo essa nova vibração, essa egrégora de luz que está entrando aqui no Simplificando Grabovoi, já está aqui. Vocês podem ter certeza que a gente não está sozinho aqui, não. Tem muitos e muitos mestres auxiliando nessas lives, inclusive o Grabovoi mesmo bate muito forte nessa tecla de que esse trabalho desse projeto ele tem que continuar. Lembrando que ele previu esse projeto no curso em que nós nos conhecemos e que o Stefano informou nesse curso de que daquele curso sairia um projeto que o Grabovoi estava esperando muito. E é um projeto que tem um formato totalmente diferente dos outros formatos de trabalho relacionados com os ensinamentos de Grabovoi. É muito desafiador a gente fazer um projeto como esse. Vai ser muito comum, né, nós termos várias críticas, porque é um projeto que não associa os ensinamentos do Grabovoi separadamente, associa o trabalho do Grabovoi com o trabalho dos mestres espirituais, né? Então, é um desafio enorme, mas eu agradeço muito, vou aproveitar essa live para agradecer de todo o meu coração a Elaine e a Inês terem entrado nessa jornada comigo, terem mantido, né, nessa jornada. Elas entraram desde o ano passado, mas terem mantido e me apoiarem aí nessa nova abordagem que a gente está fazendo nesse projeto. Eu espero que vocês estejam recebendo de coração aberto todas as informações que a gente está passando, e é só o começo. A gente quer passar muito, muito mais coisa para contribuir para a expansão da consciência de todo mundo, para a expansão e a mudança de consciência coletiva. Esse é o grande objetivo do Simplificando Grabovoi. Gratidão pelas pessoas que estão aqui presentes, deixaram as suas câmeras desligadas. Muito obrigada aí a Ellen, que gostou muito da live. Muito obrigada, Silvana, por estar aqui com a gente. Tami também está aqui junto com a gente. E o Ventura, que é a primeira live também que ele assiste conosco e não conhece ainda muito o Grabovoi, e vai conhecer um pouquinho mais aí através da nossa abordagem. Obrigada, pessoal, de coração. A gente está aqui para crescer junto. Ninguém está aqui para passar nada. A gente está aqui para aprender com vocês e vocês com a gente. É uma egrégora, é o coletivo. Todos somos um, né? É verdade. Eu Um agradeço pelo carinho de todos, complementando aí o que a Loma falou. E assim, uma coisa que eu queria falar muito para vocês, gente, a luz é eterna. E ela entrelaça todos nós. E entrelaça por dentro, né? Então, esse exercício que a Loma fez agora conosco, a gente se sentiu tão, eu me senti tão acarinhada, né? Uma emoção tão grande, a força da luz, o amor que a luz tem é tão poderosa. Então, quando eu abri meus olhos, estava tudo marejadinho. E eu só tenho a agradecer a cada um que está aqui, com a sua energia, com a sua luz, com o seu amor, a Inês, a Loma, a todos vocês, né? E os que virão, e os que vão assistir depois, né? Por mim, vão trazer a energia para a gente. Então, muito obrigada. Obrigada pelo carinho de todos. Obrigada, pessoal. A gente se vê aí na próxima semana, se Deus quiser. Agradeço a todos vocês, agradeço a vocês, meninas, por nós fazermos parte, por termos nos reencontrado novamente, né? Porque nós viemos de Alures para fazer esse trabalho. E eu quero deixar apenas uma reflexão para todos que estão nos ouvindo. A sombra é apenas uma ilusão. Isso que nós vivemos agora, esta luz que nos alcançou a alma, esta é a nossa realidade. E tem que ser a nossa realidade daqui para frente para todos os seres. Gratidão profunda por terem compartilhado conosco. Obrigada. Gratidão, pessoal. Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau.